Uma vez que a gente tenha configurado todo o aparato de banco de dados e classes DAO para consumir o banco de dados em si, o nosso próximo e último passo agora é configurar, né, de fato, a classe de serviço que vai consumir esse DAO e que vai retornar essas informações, assim como recepcioná-las também para o nosso aplicativo cliente, no caso o Postman, beleza? A gente já tem o pacote criado, na verdade, que foi o que a gente configurou lá no WebXML, então é importante que vocês lembrem-se que todos os seus serviços, que podem ser inúmeras classes, quantas vocês quiserem, elas precisam estar adicionadas dentro desse pacote, ok? Então é aqui que a gente vai criar a nossa nova classe. Direito, New Class. Vamos dar o nome para ela de Notas Service, tá? Para seguir aqui a nomenclatura que a gente está utilizando. Dentro de um serviço do RESTful, especificamente utilizando a biblioteca do Jersey no Java, a primeira coisa que você precisa definir é qual o endpoint, qual o pedaço de URL que vai ser redirecionado para esse serviço. Como assim? Uma vez que o RESTful é totalmente baseado na sua URL, e a sua URL define onde as coisas serão executadas no seu serviço, e você pode também ter várias classes de serviço distintas, cada pedaço daquela URL, quando eu me refiro a pedaços, estou me referindo à parte depois da barra, é redirecionada para um serviço específico dentro da nossa aplicação. Cada serviço, por sua vez, deve ter um path, ou seja, um caminho que direciona a requisição direto àquela classe. Diogo, como que eu defino isso dentro da programação de uma classe? Como que eu digo que a minha classe vai ser, que todas as requisições vão ser recepcionadas por essa classe de serviço e não por outras tantas que eu venha a ter dentro do meu projeto? A configuração que a gente utiliza para isso é uma annotation, certo? Em cima da sua classe chamada @path. Vocês podem ver que ela pertence ao pacote Javax WS. Esse é o pacote padrão das bibliotecas do Jersey que a gente importou. Quando você clicar aqui, ele vai fazer o import e automaticamente vai ficar dando erro também, porque ele precisa receber um parâmetro em string. Que parâmetro é esse, Diogo? É exatamente o caminho, o pedaço inicial daquela URL após o /rest, que a gente mapeou lá no WebXML, que vai ser usado para definir qual a classe de serviço que vai recepcionar a requisição. Beleza? Então aqui, o barra é opcional, você pode colocar ele ou não, é mais intuitivo deixar, porque você vai entender que é um pedaço de um URL, e aqui você coloca o nome do seu serviço. Como a gente está trabalhando com nomes simples, nomes em uma URL, lá na nossa definição a gente definiu que vai ser notas. Então, /rest, /notas, essa classe de serviço vai ser chamada. Beleza? Show de bola. Dentro dessa classe, a gente vai precisar de algumas dependências. A primeira dependência do nosso projeto é do DAO. A gente vai precisar acessar os métodos do DAO e fazer coisas com os dados que estão chegando da requisição. Salvar, alterar, consultar e por aí vai. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos criar um atributo aqui de nota DAO. Nota DAO. Vou dar um nome para ele assim. E dentro desse nosso serviço, a gente precisa inicializar ele. A gente pode fazer essa inicialização automática aqui ou pode utilizar uma outra estrutura de anotação, que possibilita isso. A gente cria um método de inicialização, void, vamos chamar ele aqui de init, e anota esse método com uma segunda annotation, chamada postConstruct. Essa anotação é uma anotação da própria API do JRE e a gente utiliza ela para não ter necessidade de criar um construtor. Porque o construtor desse objeto vai ser o próprio Jersey, vai ser o próprio Java, a própria biblioteca do Jersey no Java quem vai criá-lo. Então se a gente colocar um construtor aqui, a gente pode quebrar a nossa implementação de serviço que não nos cabe criar. Tá? Essa classe não nos é responsabilidade ter que instanciar ela. Beleza, então dentro do init, vamos inicializar aqui o nosso DAO, nota DAO, apenas criando um novo objeto, sem muita complexidade. Show de bola. Quando a classe for inicializada e a biblioteca do Jersey criar o construtor desse cara, a gente vai chamar o método init automaticamente e o DAO vai ser criado e disponibilizado. O próximo passo, vamos começar então pelo método de listagem, né? Uma vez que a gente já tem alguns dados na base, a gente pode inferir aqui a listagem de todas essas informações para analisar como o Jersey funciona
com listas de valores, como ele trabalha com a listagem dessas informações. Vamos utilizar novamente o atalho do Ctrl+Shift+O e verificar que as classes que ele não reconhecer, todas as classes que tiverem relação com Jersey estão sempre dentro desse pacote Javax AWS. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida e ele não estiver reconhecendo qual usar, seleciona sempre essa. Java.util, pacote básico, Finish, e a gente finalizou aqui a nossa implementação. O SHA-7 e o TF8 é uma outra implementação que a gente vai adicionar mais à frente, quando a gente verificar que ele tem alguns problemas de SHA-7 e a gente precisa fazer essa correção no lado do serviço. Okay? Show de bola! Dentro do nosso método, o que a gente tem aqui? A chamada sendo efetuada ao DAO, que vai obviamente retornar aqui para a gente a lista de exceções, e a gente vai retornar essa mesma lista no final. O grande detalhe está aqui nas anotações que a gente está usando em cima desse método. Repare, por exemplo, que a primeira coisa que a gente define é o método HTTP que esse serviço aceita. Então, o nosso método listar notas é um método de busca, por sua vez, um GET HTTP. E ele só vai aceitar esse tipo de requisição. Se você tentar, lá no seu cliente, passar um post ou qualquer outro método, você vai tomar uma exceção do próprio Jersey, avisando o contrário, que você não pode fazer essa ação. A segunda coisa, o @path. Então, como assim? A gente anota qual serviço vai ser chamado e anota qual o método que vai ser chamado? Exatamente. Porque no universo do RESTful, no Jersey, tudo que você faz, todo serviço é um método do Java. Toda ação que você executa é uma ação no Java, e as ações no Java são tomadas através de métodos. Ok? Então, quando a gente instancia tudo isso, a requisição /notas/list é redirecionada automaticamente para esse método, e ele continua a sua execução a partir daqui. Ok? A última annotation que a gente está usando, @producers. No REST a gente tem duas anotações bases, @consumes, @producers. A consume define o que vai ser consumido e a producers o que vai ser produzido. Quando a gente fala no que vai ser feito em relação ao tipo de dado, a gente está trabalhando com o objeto MediaType. Esse cara, ele define quais são os tipos possíveis de MediaTypes, ou seja, os tipos possíveis de tipos de dados que você pode manipular nos seus serviços. Aqui a gente está usando explicitamente JSON, Application JSON, ou seja, o meu método listar notas, quando chamado, vai retornar um objeto no formato JSON. Que objeto é esse? A nossa lista de notas. E essa conversão vai ser feita de forma automática, exatamente pela configuração do POJO Mapping que a gente fez lá no WebXML anteriormente. Beleza? Diogo, por que não estamos utilizando @consumes? Porque o método não recebe nenhum parâmetro. A gente simplesmente busca informações. Mas, à medida que a gente for precisar de coisas para serem consumidas, a gente precisa utilizar essa segunda anotação. Então, como vocês podem ver aqui, o POJO Mapping Feature é exatamente o objeto responsável por fazer essa conversão automática.